Você era só uma criança comum até semana passada e agora tá tendo que resolver todos os seus problemas sozinho. So there you go front. A bitch is scared. E de repente você parou pra pensar que vender arte na praia não é uma ideia tão ruim? Como? Sai daqui, seu demônio, morre! Calma. Calma que a gente vê isso ocorrendo. Meu nome é Ana Clara e esse é o nosso guia de sobrevivência estudantil. Então, eu tô fazendo esse vídeo, na verdade, a minha equipe nem recebeu um roteiro pra ser revisado, porque eu queria fazer esse vídeo, planejar tudo meio que sozinha nesse ponto. Acredito que todos nós estamos passando por um momento muito complicado. Seja se você é um estudante, se você é um professor e tá aqui assistindo, se você é um pai, uma mãe que não sabe mais como lidar com seu filho na hora de estudar. Agora, principalmente, a gente precisa de uma ação muito conjunta, de uma compreensão de várias partes diferentes. Então eu queria que a gente tirasse esse momento agora para repensar sobre tudo que está acontecendo nesses últimos meses e tudo que vai acontecer daqui para frente. Então, umas 2 semanas atrás, eu fiz um processo conhecido na gestão como briefing, que é um tipo de pesquisa de campo. Como vocês que estão me assistindo agora, grande parte de vocês acredito que sejam realmente meu público-alvo, eu deixei um Google Forms, compartilhei com as pessoas mais próximas de mim e deixei aqui no canal também, se vocês quiserem conferir, tá na barra de comunidade, pra ver qual a principal matéria que vocês queriam que a gente tratasse daqui pra frente. E eu vou analisar esse gráfico com vocês porque aconteceu uma coisa muito interessante que me deixou realmente preocupada. Esse é o meu melhor amigo, o Senhor Computador. Sim, o nome dele é Senhor Computador. Não sei se vocês dão nome pro material de vocês, mas eu dou nome pros meus e são nomes bem criativos. Mas enfim, eu tive 40 respostas diferentes, o que eu achei uma coisa muito boa. Eu achei que ninguém, na verdade, ia responder. Talvez responderam porque eu tenha atormentado muito a vida de vocês, mas... Obrigada quem respondeu, viu? O gráfico é esse aqui. E eu quero que vocês reparem comigo que de 40 pessoas, 24 responderam que tem dificuldade em matemática e química. E assim, acho que vocês têm um probleminha com exatas. Depois veio biologia, mas... eu realmente não entendi por quê. Biologia é tão legal, biologia é tão bacana, biologia é tão... mais amor à biologia. Eu achei muito legal que as matérias que vocês menos têm dificuldade é arte e sociologia. Parabéns aí. Eu queria dar um destaque pra vocês. Tá aqui de volta comigo, Senhor Computador, Mr. Computer. A coisa que vocês mais têm dificuldade é organização. Vocês não estão vendo meus vídeos, não? Que coisa mais feia. Com organização, horários e gente que tem problema de acesso. Tem que ter uma empatia muito grande com a população que não tá tendo acesso à internet ou não tá tendo acesso aos portais de estudo. Então, se você é uma pessoa que tem um acesso muito bom, converse com quem tá tendo esses problemas pra acessar, pra ver se vocês podem dar um jeito aí de compartilhar o material, você ir passando a informação do que a pessoa precisava fazer. Não é muito complicado, gente. É uma questão de empatia. Ninguém solta a mão de ninguém. Só tiver passado aqui em gel. Então eu vou analisar com vocês agora os comentários que fizeram no Google Forms. Na verdade, eu não li ainda. E vai ser um react? Não. Uma sugestão que era muito boa aqui. Reduzir a quantidade de lições dadas nos livros. Olha, isso vai instituição para instituição, tá? Mas você como aluno, você pode se posicionar e falar, então, a gente não tá dando conta realmente. Me deram essa sugestão essa semana para os problemas que estão tendo de acesso, de quantidade de horário, principalmente de aula, pra gente se juntar e ir lá falar com a coordenação, com algum representante. Isso é uma boa ideia. Se vocês quiserem aderir, sou super a favor. Dificuldade, matérias que não entram na minha cabeça. Eu tenho certeza que foi minha mãe, mas tudo bem, não era nem pra ela ter respondido. Assuntos de português, como regra de adjuntos adverbiais, análise sintáticas e coisas desse gênero. E análise dos pensamentos dos filósofos e sociólogos. Caraca, você tem dificuldade em tudo que eu falei que as pessoas não tinham. Desculpa, não te represento. Mas eu vou fazer um vídeo bem legal sobre filosofia e sociologia, as coisas que vão ligando uma na outra. Sei. Tem coisa muito boa por aí, viu? Já avisa as outras pessoas, tá bom? Vão se inscrevendo aí no canal. Vou ficar espertinho, tá bom? São tantos, não vou lembrar não, mas basicamente física, química e matemática e tudo. E tudo. Resistores e potência elétrica. Nem eu sei o que é isso. Organização dos horários. Foca aí, não vê meus vídeos? Torradeira. Por favor, não deixe eu reter em matéria de exatas.
Aí vai de você, né, minha filha, né, bonita? Como se eu fosse resolver sua vida, não sei resolver nem a mim. A matemática em si, não entendo nada. E Brasil. Química do segundo no geral. Tudo que envolve cálculo. Polinômios e tudo de geografia, menos geopolítica. Se é tudo de geografia, menos geopolítica, então não é tudo de geografia, né? Nem. Enfim, queria dar, na verdade, dicas pra vocês sobre como lidar com exatas. Eu vou dar um exemplo bem besta pra vocês. Eu toco violão. Quando eu comecei a tocar violão, a minha professora falou, relaxa que não é difícil. E eu, querendo ou não, tive uma desenvoltura muito boa, e a maioria dos alunos dessa professora em específico tem uma desenvoltura muito boa, porque ela trabalha na sua cabeça a ideia de que tocar violão não é uma coisa difícil. Gente, matemática, qualquer matéria relacionada a exatas, matemática, química ou física, é que nem tocar violão. Você precisa de paciência, prática, atenção, você precisa entender que não vai ser da noite pro dia que você vai aprender. E o que acontece? Desde que a gente é muito pequeno, os nossos pais cometem o erro, não só nossos pais, as pessoas próximas, até os professores que deram aula pra você, provavelmente no fundamental, provavelmente disseram que matemática é uma coisa chata e é uma coisa difícil de se aprender. Tem uma porcentagem da população que tem dificuldade com matemática por ter uma espécie de síndrome chamada descalculia. Só que assim, não adianta você falar que você tem dificuldade porque essa síndrome que você tem, porque não, provavelmente não é. É o que eu falei mesmo, de colocarem na sua cabeça que é uma coisa complicada. Gente, se você no segundo ano do ensino fundamental conseguiu aprender continhas de mais, menos, depois multiplicação e divisão, e aí quando você chegou no oitavo, no nono ano te ensinaram Bhaskara, é porque o corpo de ensino entende que você já tem capacidade pra entender aquilo. E assim, falando de uma experiência pessoal pra vocês, eu acho muito confuso esse preconceito que as pessoas têm com matemática. Porque assim, grande parte de matemática é interpretação de texto. Mas você adora fazer uma redação, uma prova com interpretação de texto. Então, não tem sentido nenhum isso que vocês fazem. Tudo de biológicas. Aí, ó, vocês têm preconceito com biológicas também. Fica tratando como difícil. Tão gostoso. Eregrograma. Eu acho que era eregrograma, mas eu entendi o que você quis dizer. Inglês em si, pra mim é muito difícil, principalmente com a professora que a gente tem. Vocês são muito de mancada, velho, tadinha. Meu rímel vai até escorrer, eu tô até chorando já. Os professores estão passando muitas atividades, tá difícil de se organizar, ainda mais pra quem não tem uma internet boa. Então, o que eu falei, tem que se posicionar assim, falar com os professores, aproveitar que agora, eu acho que provavelmente todas as escolas estão sendo época de reunião, pra vocês irem lá falar sobre essas coisas, viu? Eu creio que o mais difícil atualmente pra mim é a questão dos horários. E como em casa tem apenas um computador e 3 pessoas que utilizam para as aulas, que muitas das vezes acabam coincidindo com os horários, dificultando a realização das tarefas. Diálogo, né? Tem que resolver no diálogo. Te amo, né, Clara? Eu também te amo. Não sei. Também não. História, em geral, é complicado pra mim. Agora, química, a parte de fórmulas. A vida é difícil mesmo. Ó, explicar de forma mais tranquila e mais paciência na hora de explicar a matéria. Você tá falando comigo ou com o professor? Se for comigo, me desculpe. Pra mim, isso é matemática mesmo. Gente, eu fiz o Forms e eu não respondi o Forms. Eu vou falar pra vocês a minha principal dificuldade. A minha principal dificuldade é quando você assiste o vídeo e não curte nem se inscreve. Deixa aqui nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo, tá bom? Porque eu quero fazer mais coisas desse gênero pra gente ter uma conversa mais próxima, tá bom? Vocês sabem que todos têm uma capacidade estrabafólica. Uma capacidade estrabafólica de conciliar o tempo. Vocês estão sendo muito incríveis só de continuar tentando. Embora as decisões que o nosso Ministério da Educação esteja tomando talvez não sejam tão corretas quanto deveriam, a gente tá se virando do jeito que dá. E eu vou fazer uma coisa que eu já fiz no outro vídeo, eu queria fazer de novo. Parabéns por ter chegado até aqui. Você tá seguindo com o mínimo de recursos possível e você tá fazendo isso super bem, tá bom? Os seus professores estão entendendo sim que você tá tendo algumas dificuldades pra ter acesso, que você tá tendo algumas dificuldades pra realizar mesmo as atividades, ou por ter muita gente na mesma casa. Enfim, não fiquem preocupados porque tá todo mundo meio cagado. E o que é um peido pra quem já
borrou as calças. Lembre de tirar esse tempinho pra pensar um pouquinho em vocês, relaxar durante o final de semana, curtir a sua família, brincar com o seu cachorro. Cachorros fazem bem. Se cachorros não fizessem bem, o nome seria Bolsonaro. Tenham carinho com vocês mesmos e não tenham tanta autocobrança, tá bom? Nenhum de nós é perfeito e ninguém vai conseguir agradar todo mundo. Você tem que fazer o que for suficiente pra você e não pros outros. Até porque você tá estudando pra você, não pro seu professor. Mas a sua mãe vai brigar contigo se você ficar mal na escola. Muito obrigado por ter chegado até o fim do vídeo, viu? Curte aqui embaixo, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá bom? Pra vocês receberem todas as notificações. Daqui pra frente a gente vai tratar sobre matérias, então vão lá no Google Forms, respondam, tá bom? Eu vou deixar o link aqui nos comentários também pra vocês, além de já estar lá na aba de comunidade. Olha, um beijo pra vocês conseguem realizar tudo. Então, escova os dentes, beba água, lave as mãos e parabéns, você concluiu mais uma parte do guia de sobrevivência estudantil e a gente se vê na próxima.